E aí, galerinha do sétimo ano, tudo bom? Aqui quem vos fala é o professor Wilker e nós estamos hoje aqui para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que nós estudamos na semana passada, que é a introdução ao estudo das equações, a introdução ao estudo das igualdades, certo? Hoje nós iremos estudar o conjunto universo e o conjunto solução de uma equação do primeiro grau e nós vamos estudar novamente como encontrar a raiz de uma equação, como definir se um número é ou não é uma raiz de uma equação e vamos estudar equações equivalentes, ou seja, quando eu falo de equações equivalentes, são equações que são, de certa forma, diferentes, mas são iguais, certo? Aconselho que antes de vocês iniciarem a videoaula, eu vou deixar lá na legenda, aconselho que vocês, antes de iniciarem a videoaula, copiem o conteúdo que está disponível nas fotos aqui abaixo, certo? Copiem no caderno e no decorrer da videoaula vocês vão anotando tudo que a gente for resolvendo para que vocês possam fixar melhor na mente de vocês. Para que vocês não precisem estar parando direto o vídeo para poder copiar o enunciado das questões, dos exemplos, copiar o conteúdo para poder ficar depois dar continuidade, certo? Então, espero que vocês gostem da aula de hoje, fiz com muito carinho. Logo em seguida tem uma atividade, eu vou mandar para vocês no grupo, no grupo do WhatsApp o PDF com as questões. Vou deixar aqui embaixo também as questões, certo? Vocês copiem no caderno. E na próxima aula nós vamos fazer a resolução desse exercício, a resolução do exercício do livro, certo? E é isso, tá bom? Espero que vocês gostem da aula e até breve. Então, galerinha, para início de conversa, nós vamos falar sobre as operações inversas, certo? As operações inversas é como se a gente estivesse falando lá da prova real. Então, quando eu falo da adição, a operação inversa da adição é a subtração. Quando eu falo da subtração, a operação inversa que eu tenho é a adição. Quando eu falo da multiplicação, que é o pontinho ou x, eu tenho como operação inversa a divisão. E quando eu falo da divisão, eu tenho como operação inversa a multiplicação. Quando eu falo da potência, a minha operação inversa é a raiz quadrada, dependendo da raiz, né, quadrada. E quando eu falo da raiz quadrada, eu tenho como operação inversa a potenciação, certo? Então hoje o tema da nossa aula será conjunto universo e conjunto solução de uma equação. Então vamos lá? Nós dizemos que o conjunto universo é formado por todos os elementos que a incógnita x pode assumir dentro dessa equação, certo? Então vamos lá ao nosso primeiro exemplo. Exemplo 1. Qual dos elementos do conjunto A igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5 podemos colocar no lugar da letra x para tornar verdadeira a igualdade? Ou seja, esse A aqui, A é igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, é o conjunto universo, ou seja, são todos os valores que x pode assumir para que seja verdadeira essa sentença aqui, para que seja verdadeira essa igualdade. Convém destacar que uma equação é o resultado, é uma igualdade, ou seja, toda equação é uma igualdade. Nós temos que ver se todos os membros desse primeiro termo aqui vai ser igual ao que está aqui depois desse termo, né? Então vamos lá. Nós vamos pegar e vamos substituir, né, todos esses números aqui por x para a gente ver quem é verdadeiro. Então a gente vai fazer x mais 2 é igual a 6, onde x assume 0, mais 2, que é igual a 6. 0 mais 2 é igual a 2. 2 é igual a 6? Não, né? 2 é menor que 6. Então, esses valores aqui são diferentes. Então, essa igualdade aqui essa informação aqui é falsa. Então, a gente vai fazer x mais 2 é igual a 6, onde x assume o valor de 1, mais 2, que é igual a 6. 1 mais 2 é igual a 3. É diferente de 6, né? Então, aqui também é falso. Então, aqui a gente tem aqui x mais 2 é igual a 6, onde x vai assumir o valor de 2, mais 2, que é igual a 6, né? Então, 2 mais 2 é igual a
4. 4 é igual a 6? Não, 4 é diferente, menor que 6, né? Então, aqui também é falso. Então, vamos lá. Aqui a gente vai ter x mais 2 é igual a 6. Então, a gente vai ter que 3 mais 2 é igual a 6. 3 mais 2 é igual a quanto? 5, né? 5 é diferente de 6. Dessa forma, aqui também essa outra opção é falsa. Então, a gente tem x mais 2 é igual a 6, onde x vai assumir o valor de 4. Então, 4 mais 2 é igual a 6. 4 mais 2 é igual a 6, que é igual a 6. Então, a gente vê que aqui é verdadeiro, né? Então, vamos ver se o 5 também vai ser verdadeiro. Então, a gente vai fazer x mais 2 é igual a 6, onde x vai ser 5, 5 mais 2 é igual a 6. Então, 5 mais 2 é igual a 7, que é diferente de 6, né? Ou seja, então aqui é falso. Então, de todos esses números que estão aqui dentro desse conjunto A, o único valor que torna verdadeira a igualdade é o 4, porque 4 mais 2 é igual a 6, né? Então, vamos lá, vamos ver a síntese do que a gente viu aqui. Qual foi a equação dada? A equação dada foi x mais 2 é igual a 6, né? Quem é o nosso conjunto universo? Quem são as nossas possibilidades de resultado? É o A igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5 e fechamos aqui o colchete, né? Qual é o nosso conjunto solução? O conjunto solução é aquele conjunto que é a resposta definitiva da equação, né? Então, qual foi o único número lá que tornou verdadeira a igualdade? Foi o número 4, né? Então, o conjunto solução é igual a 4. Qual é a solução ou a raiz da equação? A solução ou a raiz dessa equação é o número 4. Certo? Então, vamos lá ao próximo exemplo. Nesse segundo exemplo, já não foi dado um conjunto universo, né? Nós temos aí a situação. Qual é o número natural que podemos colocar no lugar da letra x para tornar verdadeira a igualdade 3x mais 15? Então, aí ele dá para a gente uma abrangência maior, né? Ele dá para a gente uma questão, ele dá para a gente um conjunto completo, que é o conjunto dos números naturais. Como está aqui, né? Qual é o número natural? Qual é o número natural que podemos colocar no lugar da letra x para tornar verdadeira a igualdade? Então, aqui nós temos que a igualdade é 3x igual a 15. Nesse caso aqui, 3x igual a 15 é a mesma coisa que eu escrever 3 vezes x é igual a 15. E qual é o número natural que multiplicado por 3 é exatamente igual a 15? Então, vamos lá para a tabuada do 3. Então, a gente vai fazer 3 vezes 0, 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 4, 3 vezes 5. 3 vezes 0 é igual a 0. 3 vezes 1 é igual a 3. 3 vezes 2 é igual a 6, né? 3 vezes 3 é igual a 9. 3 vezes 4 é igual a 12. 3 vezes 5 é igual a 15, né? Então, qual é o número que multiplicado por 3? Qual é o número que nós vamos substituir aqui em x, que vai nos dar como resultado 15? É o 5, né? Porque 3 vezes 5 é igual a 15. Certo? Então, o número que torna essa igualdade verdadeira, que torna essa sentença verdadeira é o 5. Então, vamos lá fazer a nossa síntese. Qual foi a equação que nos foi dada aí nessa situação? A equação que nos foi dada é 3x igual a 15, né? Qual é o conjunto universo? Nesse caso, o nosso conjunto universo é igual ao conjunto dos números naturais. Então, a gente coloca U é igual a N. N é a representação do conjunto dos números naturais, né? Qual é o conjunto solução da equação? Qual foi o número natural que a gente substituiu lá pelo x que tornou essa igualdade verdadeira? Foi o 5. Então, a solução é igual a 5. Então, qual é a solução à raiz dessa equação? A solução à raiz é o número 5, certo? Então, vamos lá para o nosso próximo exemplo.
Então, o nosso terceiro exemplo diz o seguinte: qual é o número inteiro que podemos colocar no lugar da letra y para tornar verdadeira a sentença 2y mais 1 igual a menos 5? Podemos observar que nessa situação não foi nos dado um conjunto para que a gente pudesse descobrir igual à primeira situação, né? Então essa acaba sendo parecida com a segunda. Aqui ele pergunta qual é o número inteiro. Qual é o número inteiro que podemos colocar no lugar da letra y para tornar verdadeira a sentença 2y mais 1 igual a menos 5. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma tabelinha e nós vamos pegar os 3 primeiros números inteiros positivos e os 3 primeiros números inteiros negativos para poder verificar qual é o número, qual dos números inteiros vai satisfazer essa equação, qual desses números inteiros vai tornar verdadeira essa equação. Vamos lembrar que o conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z, né? Então, nós temos aqui as reticências. Nessas reticências, nós colocamos uma vírgula e vamos fazer menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e infinito, né? Então, vamos começar pelos números inteiros negativos. Então, a gente vai pegar aqui e vai fazer... Vou botar mais para cá que é para não... Então, a gente vai fazer 2y mais 1 igual a menos 5. Então, a gente vai substituir onde tiver y, nós vamos colocar a priori menos 3, né? Então, vamos lá. 2 vezes menos 3 mais 1 igual a menos 5. Então, mais com menos é igual a menos. 2 vezes 3 é igual a 6. Mais 1 igual a menos 5. Aqui nós temos sinais diferentes, então nós subtraímos e repetimos o sinal do maior número, né? E nesse caso, quem é o maior número? 6. Então, a gente vai fazer menos, repetimos o sinal de menos, 6 menos 1 é igual a 5. Menos 5 é igual a menos 5. Então, a gente vê aqui que essa primeira sentença, essa primeira possibilidade é verdadeira. Vamos ver as outras possibilidades, né? Então, a gente vai fazer 2y mais 1 igual a menos 5. Então, a gente vai ter 2 vezes menos 2 mais 1, que é igual a menos 5. Então, mais com menos é igual a menos. 2 vezes 2, 4. Mais 1 é igual a menos 5. Aqui, mais uma vez, nós temos sinais diferentes, então nós subtraímos e repetimos o sinal do maior número, né? Então, o maior número aqui é 4, então a gente vai repetir o sinal de menos. Então, 4 menos 1 é igual a 3. 3 é igual a menos 5. É diferente, né? Nesse caso aqui, o menos 3 é maior que menos 5. Vamos lembrar que os números inteiros que estão mais próximos do zero sempre são os maiores, né? Então, menos 3 é igual a menos 5. Então, é falso. Nós temos aqui a terceira opção. 2y mais 1 igual a menos 5. Então, a gente vai ter 2 vezes menos 1 mais 1 igual a menos 5. Mais com menos, menos. 2 vezes 1 é igual a 2. 2 mais 1 igual a menos 5. Então, quem é maior aqui desses dois números é o 2, né? Então, menos 2 menos 1 é igual a 1. Igual a menos 5. Mais uma vez, é falsa, porque menos 1 é maior que menos 5. Então, agora nós vamos para a próxima opção que nós temos, né? Que é o zero. Então, nós vamos fazer 2y mais 1 igual a menos 5. Então, 2 vezes 0 mais 1 é igual a menos 5. 2 vezes 0 é igual a 0. 0 mais 1 é igual a menos 5. 1 é igual a menos 5. Falso, né? Porque 1 é maior que menos 5. Todo número inteiro positivo é maior que um número inteiro negativo. Então, a gente vai agora para o menos 1. Nós vamos ter 2y mais 1 é igual a menos 5. Então, onde tiver y, a gente vai colocar 1, né? Então, 2 vezes 1 mais 1 é igual a menos 5. Então, 2 vezes 1 é igual a 2. Mais 1 é igual a menos 5. 2 mais 1 é igual a 3. É diferente, é falso, né? 3 é maior que menos 5 também. Vamos à próxima, que é a 2, né? 2y mais 1 igual a menos 5.
Então, 2 vezes 2 mais 1 é igual a menos 5. Então, 2 vezes 2 é igual a 4. 4 mais 1 igual a menos 5. 4 mais 1 é igual a 5. É diferente, né? 5 é maior que menos 5, é falso. Então, nós vamos à nossa última opção, que é o 3. Então, 2y mais 1 é igual a menos 5. Então, 2 vezes 3 mais 1 é igual a menos 5. 2 vezes 3, 6 mais 1 é igual a menos 5. 6 mais 1 é igual a 7, que é diferente que menos 5, né? 7 é maior que menos 5, certo? Então, vamos lá, né? Desculpa, minha gente, foi aqui o computador. Então, é falso. Então, vamos lá a nossa síntese e vamos ver qual é a opção. A gente pode ver que o único verdadeiro aqui foi o menos 3, né? Então, vamos lá, vamos fazer a nossa síntese. Qual foi a equação que nos foi dada, né? A equação que nos foi dada foi 2y mais 1 igual a menos 5, né? Qual foi o conjunto universo que nos foi dado? Então, a gente pode dizer que o conjunto universo que foi dado aqui para a gente é u igual a z, né? Que foi todos os números inteiros. O conjunto de solução dessa equação foi o menos 3, porque foi o único número inteiro que satisfez o resultado, ou seja, que tornou essa sentença aqui verdadeira. Então, solução é igual a menos 3. Solução ao raiz da equação é o número menos 3, né? Então, essa foi a primeira parte, a nossa primeira parte da aula, né? Nós estudamos o conjunto universo e o conjunto de solução da equação. Então, o conjunto universo são todas as possibilidades que nós temos de resultados, de soluções. E o conjunto de solução é aquela solução definitiva, aquele resultado definitivo daquela equação. Então, aqui nós vamos voltar para a questão lá da raiz da equação, né? Como verificar se um número dado é raiz de uma equação? Então, a gente viu lá alguns exemplos, agora a gente vai ver alguns exemplos mais específicos. Vamos verificar se menos 6 é raiz da equação. Para que a gente possa determinar se o número é ou não a raiz de uma equação, nós primeiro vamos substituir a incógnita pelo número dado. Logo em seguida, nós vamos calcular o valor numérico de cada membro da igualdade obtida de forma separada. Se a igualdade obtida for verdadeira, então a gente diz que o número que nos é dado é a raiz da equação. Se for falsa, o número dado não é a raiz da equação, certo? Então vamos lá. O primeiro caso aqui, como eu já li para vocês, é verificar se menos 6 é a raiz da equação. 3x menos 5 igual a 5x mais 7. Então o que é que nós vamos fazer? Onde tiver x, nós vamos substituir por menos 6. Certo? Então a gente vai fazer 3x menos 5 é igual a 5x mais 7. Então a gente vai fazer 3 vezes menos 6 menos 5 é igual a 5 vezes menos 6 mais 7. Então, vamos lá, né? Mais com menos é igual a menos. 3 vezes 6 é igual a 18. 18 menos 5, que é igual. Mais com menos é igual a menos. 5 vezes 6, ou 6 vezes 5, é igual a 30. Mais 7, né? Então, aqui nós temos que sinais iguais. Então, nós podemos somar e repetir o sinal, né? Menos 18 mais 5 é igual a 23. Já aqui nós temos sinais diferentes. Então, nós vamos verificar quem é o maior número. Quem é o maior número aqui? 30 ou 7? É o 30, né? Então, a gente vai repetir o sinal de menos. 30 menos 7 é igual a 23. Então, aqui nós temos, né, que a sentença é verdadeira. Nós temos que menos 23 é igual a menos 23. Então, nós podemos dizer que menos 6 é a raiz da equação. Certo? Então, a gente diz que menos 6 é a raiz da equação. Vamos ao nosso próximo exemplo. Aqui nesse segundo exemplo, nós temos que... Vamos verificar se é a raiz da equação. Agora, a gente aqui não é menos 6 não, viu, gente? Me desculpe. Se 2 é a raiz da equação. Se o número 2. Então, verificar se 2 é a raiz da equação y ao quadrado menos 5y igual a 3y mais 6. Então, o que é que nós vamos fazer? Onde tiver y, a gente vai colocar 2. Então, a gente vai fazer y ao quadrado
menos 5y igual a 3y mais 6. Então, onde tiver y, nós vamos colocar 2, né? Então, a gente vai fazer 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 é igual a 3 vezes 2 mais 6. Então, 2 ao quadrado é a mesma coisa que a gente fazer 2 vezes 2. E 2 vezes 2 é igual a 4. 4 menos 5 vezes 2 é igual a 10. Que é igual a 3 vezes 2, 6, mais 6. Então, entre 4 e menos 10, quem é o maior? Menos 10, né? Então, a gente repete aqui o sinal de menos. 10 menos 4 é igual a 6. 6 mais 6 é igual a 12. Então, nós vemos que o resultado do primeiro membro não é igual ao resultado do segundo membro. Então, a gente diz aqui que essa operação é falsa. Aqui 12 é maior que menos 6, né? Então, logo o número 2, ele não é raiz da equação. Certo? Então, aí a gente verificou se esses números são raízes ou não da equação do primeiro grau. E, por fim, nós vamos estudar os casos das equações equivalentes, né? Vamos verificar aqui as equações. Vamos ver aqui essas equações e nós vamos ver que o conjunto universo é o conjunto dos números reais, certo? Vamos lá. Números racionais, na verdade. Então, x mais 3 é igual a 10. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar o método das operações inversas para poder resolver aqui. Então, a gente vai fazer x é igual a 10. Aqui está positivo. Quando eu passar para o outro lado, vai ficar negativo. Menos 3. Então, x é igual, 10 menos 3 é igual a 7. Essa aqui é aquela mesma ideia que vocês têm do termo desconhecido, que vocês estudaram lá no 5º ano, que a gente estudou o ano passado no 6º ano, lembram? Então, vamos aqui para a segunda equação. X igual a 10 menos 3. X é igual a 7, né? E aqui nós já temos uma equação com o resultado certo, que é x igual a 7, né? Então, o que é que essas três equações têm em comum? O que é que nós temos em comum nessas três equações? Os resultados, né? X é igual a 7, x é igual a 7, x é igual a 7. Então, o resultado dessas equações são iguais. As soluções, ou seja, o conjunto de solução dessas equações são iguais. Então, vamos ao próximo exemplo. Agora, vamos ver as equações, sendo também o conjunto universo igual ao conjunto dos números racionais. Então, 2x é igual a 10. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai também usar aqui o critério das operações inversas, né? Aqui é a mesma coisa que eu fazer 2 vezes x igual a 10. Certo? Aí, 2 vezes x é igual a 10. Então, aqui está multiplicando. Quando eu passar aqui para o outro lado da igualdade, vai estar dividindo. Então, eu vou fazer x é igual a 10 dividido para 2. X é igual a 5. X é igual a 10 dividido para 2. Então, x é igual a 5. E aqui nós temos que x é igual a 5. Então, nós já reparamos que desde aquele primeiro exemplo, a gente tem o passo a passo, né? Tudo que eu fiz aqui de lado é a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. Então, nessas três equações, o que é que elas têm em comum? O que é que cada uma delas tem em comum? O resultado, o conjunto de solução, x é igual a 5, x é igual a 5 e x é igual a 5. Desta forma, nós podemos dizer que em um mesmo conjunto universo, duas ou mais equações que apresentam o mesmo conjunto de solução, não vazio, ou seja, não sendo zero, são denominadas equações equivalentes. Ou seja, eu digo que as equações são equivalentes quando todas elas possuem o mesmo resultado. Eu resolvi 2, 3 equações e todas elas me apresentam um resultado igual, independente de como ela seja formada, eu chamo de equações equivalentes, certo? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, certo? Espero que vocês tenham gostado. Copiem o assunto no caderno, certo? Copiem as atividades no caderno. Lembrem de me mandar as atividades, não esqueçam. E lembrem-se também que a participação de vocês no grupo conta como presença. Então, por gentileza, mostrem que vocês estão presentes, porque senão vocês vão acabar levando falta, tá certo? Tomem cuidado em relação a essa virose que nós estamos passando, né? Esse vírus aí que nós estamos passando.
essa situação bem chata que nós estamos passando. Então lavem as mãos por cerca de 20 segundos. Quando forem tossir ou espirrar, coloquem assim ó, o cotovelo, certo? E não evitem estar tocando o rosto, tá bom? Então um abraço e até mais.